Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um culto, através de vídeo, e eu agradeço a Deus pela tua vida, você que conseguiu se dedicar nesse final de noite para estar aqui junto conosco, ouvindo um pouquinho da Palavra de Deus. Que mais uma vez o Espírito Santo de Deus venha estar te confrontando, te ensinando, te demonstrando o quanto Ele te ama e mais do que qualquer coisa, te fazendo abrir o teu entendimento hoje para algo que o próprio Deus quer nos ensinar. Hoje o nosso culto é o culto de domingo, de ceia, também é um culto de Dia das Mães, Então, para todas as mães aí que estão em casa, que Deus abençoe vocês. Hoje, mais uma vez, como de costume na nossa igreja, como é culto de Dia das Mães, nós vamos usar um texto que fala a respeito do Dia das Mães. Mas antes disso, queria fazer com você uma oração, pode ser? Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por essa noite em que podemos estar aqui, Senhor, na igreja, gravando esse vídeo. E te agradeço também, Senhor, pela nossa noite de domingo, Senhor, quando todos vão estar recebendo essa mensagem nas suas casas. Pai, eu te peço que, mais uma vez, Senhor, nesse culto, Tu possa estar falando conosco, nos convencendo, nos constrangendo, Pai. Tu sabe o quanto nós dependemos de Ti, o quanto precisamos da Tua mensagem nesses tempos difíceis. Te pedimos, Pai, também que Tu venha estar abençoando, abrindo o entendimento de cada um de nós, para que essa mensagem, Senhor, venha entrar no profundo do nosso entendimento, estando disponível para cada um de nós na transformação que Tu quer proporcionar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, gente, de início, nós queremos, como eu já disse, parabenizar a todas as mães, nesse dia tão especial. Eu estou gravando essa mensagem agora, deve ser por volta das 11 horas da noite de sábado, porque eu estava jantando com minha mãe, porque no dia de domingo, eu vou estar trabalhando o dia todo, e vou chegar correndo para estar em casa assistindo essa mensagem aqui e logo ainda gravando, fazendo a live do final da nossa mensagem de ceia. Então, vou ter poucos momentos para estar com ela e hoje eu estava lá jantando com a mãe, com as gurias, com o pessoal, com a avó também, e a avó mais distante, a avó lá no cantinho dela, e nós tentando jantar o mais distante possível, mas sabe como é que é, É Deus que cuida. Mas, com tudo isso, estamos aqui agora gravando essa mensagem para dedicar às mães da nossa convivência, da nossa congregação, para vocês também que têm nos assistido agora nesse momento de quarentena também, que não fazem parte da nossa congregação, mas também têm vivido em um mesmo espírito e têm aprendido junto conosco nessa jornada de fé. Também dedicamos esse culto a Deus pela vida de vocês também, Então, como todo culto de Dia das Mães, a gente fala a respeito de alguma história que envolve mães, que envolve mulheres na história da igreja. E até fiz uma pesquisa rápida, a Jéssica me ajudou, para saber se eu não ia pregar sobre a mesma coisa que aconteceu, o mesmo texto que nós pregamos no ano passado, E no outro ano que se passou também, já estamos no terceiro ano em que a gente consegue gravar e filmar grande parte das mensagens, Então essa é a nossa terceira mensagem de Dia das Mães, do nosso canal. E eu queria, junto com vocês, refletir um pouquinho a respeito desse dia e a respeito dessa figura tão importante na nossa vida. Queria pedir licença para vocês, para que nesse momento eu pudesse fazer um breve testemunho da minha vida, E confesso que tem sido dias em que viver em família é muito complicado, esse afastamento, esse distanciamento que nós temos que, como recomendação, viver, principalmente aqueles que estão trabalhando, estão na rua, tem vivido, e a gente consegue muito pouco estar próximo quanto a gente gostaria das nossas famílias, Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que aqueles que conhecem, a Dona Julieta, minha mãe, sabem do que eu estou falando. Aqueles que conhecem a Dona Geni, a minha avó, sabem mais ainda daquilo que eu estou falando.
Deus me presenteou. Deus me deu 2 mulheres na minha vida, e a avó agora nesses últimos anos, né, que tem vivido e morado lá conosco, mas a minha mãe principalmente, que são grandes guerreiras. Eu acho que essa é a melhor palavra para traduzir aquilo que elas têm representado nesse tempo. Só conviver com elas, e obviamente nós somos cercados de pessoas que nos amam, mas conviver com elas, mesmo nas dificuldades, ver como elas encaram a situação mais difícil da vida, que é perder as pessoas que amam. A avó já perdeu o esposo e mais 3 filhos, se eu não me engano, é isso? 3 filhos, talvez 4, se eu não me engano, teve um bebezinho também. Mas perder os filhos, perder o esposo e mesmo assim continuar. Enfrentar a morte talvez seja a maior guerra que alguém pode enfrentar, e a gente tem vivido e convivido com essa realidade. Eu tenho na minha casa 2 guerreiras que sobrevivem à tristeza da morte todos os dias. E conviver com elas é um presente que Deus me deu, para que a cada dia o motivo que faz com que elas continuem seja um exemplo para cada um de nós. Elas são viúvas, sim, são viúvas. Jesus conviveu com 2 viúvas, pelo menos. Teve na sua história 2 histórias com viúvas. Mulheres que perderam os seus maridos. E na minha vida eu tenho 2 viúvas. E essas 2 viúvas são mães. E talvez esse motivo seja o que faça com que elas acordem todos os dias, dobrem seus joelhos todos os dias, se debrucem na palavra todos os dias e vão em frente na sua vida, orientando aqueles que chegam perto delas, alegrando, sempre oferecendo algo, sempre se oferecendo para ajudar em serviço. Talvez seja essa a maior palavra que resuma a minha mãe e a minha avó. São guerreiras que enfrentam todos os dias o desafio de se manter alegres, mesmo com a tristeza da viuvez, mas na alegria de serem mães. E eu agradeço muito a Deus a essa chance de viver ao lado delas. Mesmo agora, um pouquinho distante, mas que esse culto de hoje seja a forma de homenageá-las e agradecer a Deus pela vida delas. Como eu falei, Jesus Cristo, ele conviveu e teve na sua passagem aqui entre nós, nos seus 3 anos de ministério, 2 episódios que envolveram mulheres viúvas. O primeiro episódio está em Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Um texto bem conhecido, e principalmente para nós que pregamos e vivemos muito a realidade do Novo Testamento, as histórias de Jesus, acaba que de alguma forma ou de outra a gente vá passando novamente pelos mesmos textos, porém esse texto aqui, ele fala de uma senhora, uma mulher que passou pela viuvez, ela perdeu o seu esposo, e uma mulher que estava na mais profunda tristeza, porque ela teria perdido o seu filho. Jesus caminhava, onde é que eu estou? Jesus caminhava na cidade de Naim com seus discípulos. E nessa trajetória ele passa por um enterro que vinha, um cortejo de enterro, né? Onde estava passando o corpo em cima, né? No seu túmulo ali, as pessoas seguindo. E nesse tempo, como você já deve saber, uma mulher que não tinha o seu esposo e que perdia o seu filho único, ela não tinha nenhuma forma de sustento, porque só aos homens era permitido trabalhar, inclusive estudar e saber ler, essas coisas. As mulheres passaram muitos anos passando dificuldades. E as mulheres que eram viúvas, elas passavam por muitos problemas, e nós vamos falar muito sobre isso no decorrer dessa mensagem.
Mas Jesus, passando por ela e vendo o que ela estava sofrendo, diz o texto que Jesus se compadeceu da mulher e disse: não chore. Ele se aproximou do corpo e mandou que o menino se levantasse, que o rapaz se levantasse. Ele se levantou, olhou para sua mãe, olhou para Jesus, e Jesus entregou o filho à mãe. Meus irmãos, hoje é sábado, né? Hoje que eu estou gravando, sábado. A gente passou hoje pelo menos a tarde toda correndo atrás de um presente para minha mãe. Quem conhece a minha mãe um pouquinho sabe que eu tenho problemas sérios em comprar presente para ela. No decorrer dessa semana, ela instalou lá em casa um fogão a lenha e estava faltando ali os últimos acessórios ali, instalar e montar ali o fogão a lenha. E por isso eu peço para vocês que orem por ela, para que ela não bote fogo na casa, né? Porque no fogão a gás ela já faz umas travessuras, então agora com o fogão a lenha, mais ainda vamos precisar da misericórdia e da graça de Deus. Mas eu sei que o que estava faltando para ela era um baú para botar a lenha dentro de casa ali, né, bonitinho. E eu durante a semana procurei um lugar onde vendia o tal do baú e arrumei o cara para entregar o baú, e hoje ele foi me entregar o baú, era um baú horroroso de feio. E tomara que ele não esteja assistindo agora a gravação, né? Porque se ele tiver, eu peço desculpas aí para você, porque eu acabei não comprando o seu baú, né? E procurando um outro no outro lugar. Mas enfim, foi uma maratona para encontrar um presente. Sempre foi lá em casa um problema comprar um presente para dar para a mãe. Porque a minha mãe, ela tem tudo que tu possa imaginar. Tudo que chegavam lá no salão dela e até hoje chegam lá para vender, ela acha que é importante, e ela costuma achar que muitas coisas são importantes, né? Ela compra. Então, para tu comprar algo que realmente ela precisa é muito difícil, porque logo que ela precisa, ela já vai lá e compra, né? Então compramos o tal do baú, presenteei ele. Nós estávamos até agora há pouco lá com o fogão a lenha bombando e tirando a lenha do baú, e deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu pergunto para vocês, quer presente mais importante e que qualquer mãe ficaria feliz, não só ficaria feliz, com certeza entenderia como o maior presente da sua vida, do que estar no velório do seu filho, do seu único filho, olhando para o seu futuro totalmente desestruturado, sem saber mais que motivo tem para viver, porque eu estava falando para vocês de mulheres guerreiras que o único motivo que tinham para continuar era o presente que Deus as deu de serem mães, e essa mulher perdeu o seu filho. E diz o texto que Jesus, além de ter se compadecido dela, Jesus orou pelo filho morto, ele ressuscitou. E Jesus o entregou à sua mãe. Nossa, que presente, gente! Que presente é esse? O melhor presente que uma mãe poderia receber. Pois é, irmãos. Indo adiante no texto, em Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, Jesus encontra uma segunda viúva. E esse é o texto mais conhecido a respeito das viúvas. Jesus estava no templo, sentado ao lado do local onde se depositavam as ofertas. Existiam vários lugares para depositar ofertas, né? E ele, olhando para aquilo que estava acontecendo, olhando para os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta, ele viu uma viúva colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
Esse texto, essas 2 moedas de cobre, eram 2 leptos. Leptos equivaliam a 128 avos de um denário. Meus irmãos, o que era o denário? Denário era uma moeda que se recebia, que equivalia a 10 ases, por isso que é denário, né? E era o dinheiro que era pago por um dia de trabalho. E esse texto costuma, né, ser simples, porque a gente olha para Jesus, vê os fariseus entregando daquilo que sobrava e olhavam para Jesus. Aliás, e Jesus olhando para aqueles que davam o que sobravam, olhavam para aquela senhora pobre que entregava de tudo que ela tinha. De tudo que ela tinha. E Jesus olha para os discípulos e diz: esses aqui dão daquilo que sobra, e essa aqui deu tudo que ela tinha para viver. Já seria uma baita mensagem. Via de regra, isso já é algo que a gente pensa: nossa, mas que grande mensagem de fé dessa mulher. E óbvio que os fariseus, já acostumados a ouvir umas chilapadas de Jesus, já acostumados a ouvir uma chilapada de Jesus, a gente já está acostumado a ver Jesus falar desse jeito. Ele critica os fariseus e ele elogia algo improvável. Mas eu quero fazer rapidinho aqui, eu me prestei, eu não sou bom de conta, meu irmão, daí ainda pedi para a Jéssica conferir para mim, e ela também não é muito boa de conta. Então, se a gente estiver errado, tu me desculpa, mas assim, 128 avos eram 2 moedas, então seria 64 avos de um denário, um dia de trabalho. Considerando que o salário mínimo é R$1.000, um dia de trabalho dá aproximadamente R$34, né? 34 dividido por 64 vai dar mais ou menos 50 centavos. Estou certo? Não sei. Mas essa mulher colocou 2 moedinhas ali, que cada moeda valia mais ou menos, hoje, 25 centavos. Se eu tiver errado, irmão, na minha conta, eu sei que aquelas moedas valiam muito pouco. Pensa comigo. Pega um dia de trabalho, divide por 128. Um dia de trabalho dividido por 128 era a moedinha que ela tinha, mas ela tinha 2, então são 2 vezes isso. Só que por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Jesus fala que essa mulher, tudo o que ela tinha para sobreviver, talvez naquele dia, tinha sido essas 2 moedas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa mulher, ela vivia de esmolas. Essa mulher, tudo aquilo que ela tinha para viver era 2 moedinhas, e Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha, só que tudo o que ela tinha era muito pouco. E eu pergunto para vocês, por que era muito pouco o que essa mulher tinha? Tiago vai dizer na sua carta doutrinária que a verdadeira religião é o auxílio às viúvas e aos órfãos. Se eu não me engano, o Gui falou sobre isso ontem, aliás, hoje, né? Que no caso para vocês é ontem. Eu deixei para assistir a mensagem depois, para mim não ser influenciado pela mensagem dele, né? Tomara que não seja igual. Mas ele falou um pouquinho disso, citou esse texto ontem na sua mensagem. Mas para Cristo, isso já era importante, ajudar as viúvas. A missão da lei já impunha ajudar as pessoas, os pais pelo menos. A igreja ajudar as viúvas, mas aos filhos ajudarem aos pais. O que é muito estranho é que essa mulher, ela está no templo. O que essa mulher está fazendo ali com 2 moedinhas só e sobrevivendo com 2 moedas, pelo menos naquele dia, quando que na verdade ela
deveria ter pelo menos para viver o que ela necessitava, como qualquer outro trabalhador, sendo que a responsabilidade do templo era ajudar as viúvas e os órfãos, sendo que a responsabilidade dos filhos era cuidar dos pais, aonde estavam os filhos dessa mulher. Eu não sei se essa mulher não teve filhos por acaso, eu não sei, mas uma coisa que eu sei é que aquela viúva naquele tempo, ela vivia como todas as viúvas viviam, passando muita necessidade. E eu pergunto para vocês, por que essa mulher tinha só 2 moedinhas? Que essa era a melhor oferta que ela podia dar? Poxa, esse texto a gente já ouviu, e desse jeito a gente já ouviu pregações múltiplas. E muitas vezes teólogos da prosperidade usavam esse texto, hoje já está meio fora de moda, né, falar de teologia da prosperidade, mas usavam esse texto para dizer que você tinha que dar tudo que você tinha na sua carteira, e não aquilo que te sobra. Mas o que os teólogos também não dizem é que a igreja deveria manter essa viúva e ela só tinha 2 moedinhas por conta de uma religião promíscua e podre. Jesus, ele falou sobre 2 mulheres, sobre 2 viúvas. Uma delas, Jesus teve a oportunidade de presenteá-la com aquilo que era mais importante na sua vida: dar de volta a vida ao seu filho. E a outra sofreu com a hipocrisia e a ganância do povo que se dizia o povo de Deus. Quero dizer para você que o texto de Mateus, o texto de Lucas 21, ele não começa em Lucas 21. Jesus, ele está em um momento, em Lucas 20, no final do Lucas 20, ele está cercado de discípulos e com os mestres da lei ao redor também, e ele está alertando aos discípulos a respeito dos mestres da lei. Esse texto, ele segue aquela sequência de ais, lembra dos ais? Ai de vocês, mestres fariseus, mestres da lei, fariseus hipócritas, sabe? Aquela sequência que está lá em Lucas 20. Pois é, no final disso, lá em Lucas 20, 45 diz assim: estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. E no 47 diz assim: eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Irmãos, Jesus termina de dizer isso. E ele olha para o lado e vê esses mestres fariseus, esses que gostam de ser importantes, esses que devoram a casa das viúvas, esses com a sua fartura de moedas esbanjando e colocando no ofertório e fazendo cerimônia diante disso. Jesus olha para esse cenário e chega perfeitamente o exemplo daquilo que ele estava falando, e vem aquela mulher e coloca as 2 moedinhas. Eles devoram a casa das viúvas. Jesus, mas um pouquinho antes, na verdade, lá em Marcos 7, ele vai falar
quando ele foi questionado a respeito dos seus discípulos não fazerem a cerimônia de lavar as mãos, lembra desse texto? Marcos vai falar que Jesus disse o seguinte: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Uma das leis, ele diz no versículo 10, Marcos 7:10 diz assim: pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai e a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas como essa. Irmãos, nós estamos aqui diante da seguinte situação. Existe um mandamento de Deus que obrigava aos fariseus, a todos aqueles que eram judeus, a responder pelos seus pais, quando seus pais chegavam à velhice. E a sua mãe viúva mais ainda, porque o pai já não estava mais ali. A grande verdade é que a podridão da religião da época manipulava a lei com tradições para dizer o seguinte: olha, infelizmente, mãe e pai, na sua velhice, não vou poder mais lhe ajudar. Por quê? Porque dediquei todos os meus bens ao Senhor. É como se eu dissesse o seguinte: olha, mãe, infelizmente, não vou poder mais te ajudar em nada. Por quê? Lembre-se, não existia plano de previdência naquela época, irmão. Não existia aposentadoria, não existia pensionista. Aquelas pessoas que ficavam ali mendigando é porque ou elas não tiveram filhos e eram consideradas malditas, ou elas foram abandonadas pelos seus filhos. E eu digo para vocês, Jesus está falando aqui diretamente para os mestres da lei, aqueles mesmos que eles recebiam como tradição a possibilidade de abandonar o pai e a mãe para ficar com os seus bens. É como se eu dissesse o seguinte: não vou ajudar meus pais, por quê? Porque todos os meus bens, as coisas que eu tenho, eu preciso e são prometidas já a Deus. Pense comigo, até onde vai a ganância? Até onde vai a hipocrisia? Jesus está falando aqui que aqueles que devoram a casa das viúvas são aqueles filhos de mães que não ajudam as suas mães, e respaldados por uma tradição hipócrita, que manipula o sistema. E de fato, o que eles faziam? Eles ficavam com esses bens até a sua morte, porque no final de tudo eles eram dedicados a Deus para não ajudar a sua família. É para esses que Jesus está dizendo: a oferta deles é podre, porque eles dão do que sobra, e só sobra porque eles não ajudam as pessoas. E te digo mais, e se aquela mulher não tivesse filhos, ela era para ser mantida pelo templo, e ela não precisaria ter só 2 moedinhas para sobreviver. Enquanto a primeira mãe da nossa história, viúva, guerreira, que lutava para sobreviver, mas estava ali diante da maior tristeza da sua vida, recebeu um presente de Jesus com a vida do seu filho. A viúva do templo lutava para sobreviver e era presenteada pela religião com o saquear da sua casa, o devorar daquilo que era pouco que ela tinha. Mas mesmo assim, essa mulher consegue dar um exemplo diante de Cristo, e com a sua própria vida ela se oferece diante de Deus, e ela entrega o todo que ela tem, dizendo o seguinte: eu ganhei esse pouco, mas mais do que esse pouco, eu sou uma guerreira do Senhor.
eu vou continuar vivendo, porque a minha vida, ela é entregue a Deus. A primeira mulher ganhou de presente do Senhor a vida do próprio filho, e não poderia ter presente maior. Mas a segunda mulher, ela presenteou a Deus com a sua própria vida como sacrifício. Eu não sei como você tem se relacionado com Deus nesse tempo. Eu não sei quais são os motivos pelos quais você tem vivido a vida que você tem vivido e da forma que você tem vivido. Mas Deus deu para você a oportunidade. Deus deu para você um grande presente. Assim como aquele menino que estava morto, você um dia esteve morto, cego, vivendo, perambulando por aí uma vida que levava simplesmente à morte. O Senhor te encontrou nessa jornada. A sua mãe estava sofrendo e você sabe que não tem mãe nenhuma que fica feliz vendo o filho fazer as coisas que você estava fazendo. E ela foi presenteada por Deus quando você olhou para Cristo e disse: o que houve? O que estava acontecendo aqui? E Jesus te deu a vida. Maurício, mas eu não estava morto. Eu disse: eu sei que você não estava morto, irmão, mas você estava usando a tua vida para morrer. E Jesus te deu um presente que é a vida eterna. Ele entregou a sua vida, a vida dele, pela tua vida. Aquela ressurreição lá foi um prenúncio da própria ressurreição de Cristo. E foi entregue a uma mãe esse presente. Jesus, ele também tinha mãe. E estranhamente, o pai de Jesus não aparece mais no decorrer da sua vida adulta, porque provavelmente tenha falecido. E essa mãe também era uma viúva. Jesus se preocupou com ela, porque os seus outros irmãos, inclusive o Tiago, que nós falamos agora há pouco, eles não queriam seguir a Jesus na arrancada da sua jornada. Inclusive naquele episódio da festa, da festa das tendas, me corrijam se eu estiver errado, desculpa gente, isso foi de cabeça agora. Os irmãos de Jesus, sabendo que Jesus estava sendo perseguido, queriam colocar Jesus nessa fria e empurraram Jesus para lá. Os irmãos de Jesus não estavam seguindo, eles não estavam vivendo isso. E Jesus na cruz, ele olha para sua mãe ali embaixo, porque ela resistiu diferente da grande parte dos discípulos, pelo menos 10 dos 11 que restavam. E somente João estava ali, e Jesus disse para o discípulo que ele amava, essa é a sua mãe, e disse para essa mãe, esse é o seu filho, porque Jesus temia aquilo que poderia acontecer com a sua mãe, porque ele não sabia aquilo que os seus irmãos iam fazer. Mais tarde, quando Jesus voltou e quando ele foi ascendido aos céus, lá em Atos dos Apóstolos fala que os irmãos de Jesus estavam lá, graças a Deus. Eles se converteram, eles viram a realidade nos últimos dias, nos dias em que a igreja se formou. E Tiago, esse que escreveu a carta, segundo a história, ele é um dos irmãos de Jesus, e os demais irmãos de Jesus também seguiram como líderes da igreja. Mas Jesus, até aquele momento ali, ele olha e diz: essa é a sua mãe, para João, dizendo para ele: cuida dela, porque eu não vou estar mais aqui. Porque existia um princípio, um valor que precisava ser seguido. Porque se nós estamos aqui e nós não nos preocupamos uns com os outros, não faz sentido nenhum permanecermos vivos. Deus nos entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver entregando a nossa vida por Ele. Nós recebemos isso, mas nós temos visto e estamos vivendo e vendo um tempo em que as pessoas abriram mão umas das outras. Nós vivemos agora trancados dentro da nossa casa, e a gente vai 5 minutos conviver com as pessoas e parece que já é mais difícil de conviver do que antes. A gente tolera um pouco menos, a gente começa a se preocupar um pouco menos. A igreja deveria estar nesse momento ocupando os lugares de destaque naqueles que ajudam as pessoas nesse momento de dificuldade.
Eu não estou falando aqui de abrir as portas e encher de gente, não estou falando disso. Não, eu estou falando simplesmente que nós deveríamos estar cada vez mais ocupados de cuidar aqueles que mais necessitam nesses dias. Nós temos uma realidade aqui de poucos membros, nossa igreja tem poucos membros, tem entre 60 e 80 membros. E nesse tempo de quarentena, a gente vê, sei lá, uns 30% disso em atividade intensa para que as coisas continuem bem. E os demais a gente vê meio flutuando. De um modo geral, parece que é isso que tem acontecido nas igrejas. Porque infelizmente a gente está muito enraizado dentro da instituição. A gente está muito trancado aqui dentro. A gente está muito religioso. Mas lembra do que a religião faz, do que a tradição faz. Ah, mas aí eu vou lá e faço aquilo que eu preciso fazer e depois eu vou embora. Pois é. Quando aqueles homens ficaram escandalizados com os discípulos de Jesus que não lavavam as mãos antes da refeição, segundo a tradição dos judeus, começaram a levantar muitos questionamentos a respeito da autoridade de Jesus e como pode alguém não seguir a essa tradição. Jesus, ele vem e fere o meio da testa dos nossos amigos mestres e fariseus. E ele diz o seguinte: mas vocês fazem artimanhas, vocês fazem joguetes, manipulam a lei através de algumas regras, porque vocês são tão podres a ponto de abandonar os pais de vocês. Vocês são tão podres a ponto de esquecer das viúvas. Vocês são tão ruins que vocês não sabem ser filhos. Vocês não sabem valorizar os seus pais. Eu pergunto para você, igreja. Tá certo que hoje é Dia das Mães. Mas antes de ser a tua mãe, ela foi um presente que Deus colocou na tua vida. Deus te deu ela para que seja uma referência, uma guerreira que vai lutar por ti até o último dia da tua vida. E vai ser a última que vai te deixar se você morrer antes dela. Assim como a mãe de Jesus foi a última a deixá-lo. Pergunto para você: aonde está a sua fé nesses dias de dificuldade? Você faz parte daqueles que presenteia aqueles que estão ao teu redor, quase como mortos, com vida, e entrega a sua vida em favor deles? Você tem trazido esperança com as tuas palavras? Você tem alimentado a fé, alimentado o corpo daqueles que estão necessitados ao teu redor? Ou você tem os alimentado de religião e presenteado as pessoas à tua volta com uma sequência de versículos, liturgias e métodos e formas e vídeos desse, música daquele, e esse por aqui, e eu vejo a live do fulano e a live do ciclano, e agora eu uso tal coisa e eu uso esse texto aqui quando eu estou nessa situação, e você cheio de situaçõezinhas aí. Mas você está vendo a viúva passar por você e colocar 2 moedinhas. 2 moedinhas, 50 centavos, é o que valia a vida dela naquele dia. Porque todas aquelas pessoas que estavam ali, cheias de regras, cheias de leis, cheias de religião, deixaram 2 moedinhas
para aquela senhora que precisava, que ela é filha de alguém que a abandonou, e viúva, para que se manifestasse a igreja do Senhor, para que se manifestasse os filhos de Deus. E ela, assim como a terra que geme, para que você, com seu celeiro cheio, aprenda a entregar, a se entregar e se doar. Hoje é noite de ceia, é noite de dizermos que somos parte do corpo de Cristo. Por isso, as mães que estão aí receberam um presente, uma flor, ou como a minha, um baú para colocar lenha. Mas mais do que isso, que ela receba o presente que Jesus deu para aquela viúva. Um filho vivo, ativo e cheio de Deus. Porque eu tenho certeza que é o melhor presente que ela pode receber. Mas não só essa viúva, como a minha, que eu tenho lá em casa, essa mãe, como aquela lá, que foi abandonada pelos seus filhos e que perdeu seu marido. Aquelas pessoas que estão em outro lugar hoje, precisando de uma palavra de amor, de uma palavra de compaixão, precisando do teu mantimento, precisando do teu auxílio. Essas pessoas que estão lá recebem o que de você? 2 moedinhas ou um filho cheio de vida? Na noite de ceia, que possamos ser o corpo de Cristo, que possamos ser a igreja, que possamos viver como corpo e como igreja. E hoje, diferente dos demais cultos aqui em vídeo, eu convido você para encerrar essa mensagem através de uma breve oração que vai continuar na sequência através do nosso grupo em uma sala do Zoom, onde nós vamos disponibilizar o link para todos os membros da igreja e também no Instagram ao vivo daqui a pouco mais. Feche teus olhos aí onde você está, vamos fazer uma breve oração para ficar registrado nesse vídeo e que seguimos o restante do culto a partir de agora, no Instagram também e no Zoom, tá bom? Feche teus olhos aí com a tua cabeça. Meu Deus, somos igreja, Pai, somos corpo. Dependemos uns dos outros, Pai, e dependemos de Ti e sempre dependemos de Ti. Te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que foram referências na nossa vida. E te pedimos agora, Senhor, nesse momento, abençoa todas as mães que estão assistindo esse vídeo. Obrigado pela vida delas, Senhor, pela guerra que elas têm travado dia após dia para nos manter de pé, pelas suas orações, pela sua força. Obrigado, Senhor, por serem mulheres de Deus, mulheres que têm vivido como uma grande referência. Nesse mundo que precisa da Tua luz, Senhor, elas são luzeiros Teus e são colocados nesse lugar de maternidade, um lugar de evidência, para fazer jus, Senhor, a essa missão que Tu delegou a elas, serem mães. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel através da vida delas e na Tua igreja, Pai. Que possamos a partir de agora, Senhor, dar continuidade a essa mensagem nos grupos e também no Instagram, Senhor. E eu te peço, nos fortalece e nos anima e que possamos estar juntos sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, a gente continua agora a mensagem a partir do grupo. Daqui a menos de um minuto aí já vai estar no nosso grupo de membros da igreja o link para você entrar na sala do Zoom e também nós vamos fazer um breve resumo no Instagram ali da mensagem e participarmos da ceia todo mundo para quem não tem acesso e quem nos assiste de outros lugares. Deus abençoe você, até a próxima mensagem em nome de Jesus. Sacrifício lá na cruz.